Olá, sejam bem-vindos! Queremos trazer a você um subsídio de aula do terceiro trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. Lição de número 4 com o título A Sutileza da Normalização do Divórcio. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Iremos refletir sobre os seguintes pontos. Primeiro, a contextualização do divórcio no Antigo Testamento. Segundo ponto, a contextualização do divórcio no Novo Testamento. E terceiro ponto, a banalização do divórcio. A leitura bíblica, sendo a base da lição, encontra-se em Mateus, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 9. Nos acompanhe. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e, dirigindo-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Primeiro ponto, a contextualização do divórcio no Antigo Testamento. A sutileza, num primeiro momento, não faz parecer que causará consequências sérias, porque é sutil, sendo fatos que quase são imperceptíveis, que só serão percebidos a longo prazo. É um grande engano pensar que mudanças sutis não podem causar sérias consequências. Tudo começa com uma pequena rachadura, mas a longo prazo poderá causar uma grande inundação, se não for tratado preventivamente. Tratando-se do casamento e do plano de Deus para a raça humana, pode resultar na desvalorização e banalização da família. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. É a dissolução absoluta da aliança conjugal. Deus é santo e, dentro da ótica cristã da fé que professamos, o homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor, o que nos torna seres espirituais e carnais. O ser humano então possui duas naturezas: natureza divina, porque Deus nos criou à sua imagem; natureza física, porque Deus nos criou a partir dos elementos naturais. Quando ocorre uma ruptura na carne, consequentemente ocorre a mesma ruptura no espírito. Na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana era que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Entenda, o significado da palavra monogâmico significa um regime segundo o qual uma pessoa pode ter somente um cônjuge enquanto estiver casada. E o significado da palavra vitalício diz que dura ou que é destinado a durar a vida toda. Vejamos o que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E veja o que complementa Gênesis capítulo 2, versículo 22 a 25. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem,
formou a mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Deus, quando criou o homem, viu que não era bom que este vivesse só. Então lhe constituiu da sua própria carne uma mulher, que lhe fosse companheira, auxiliadora. E essa união era para durar para sempre, pois eram uma só carne. Quando o homem sente atração por uma mulher, e a mulher é recíproca a essa atração, é como se aquele homem tivesse encontrado a parte que lhe faltava. Perceba que não é apenas um ato emocional ou físico, mas espiritual, visto que um encontrou no outro o que lhe faltava. Vejamos ainda na contextualização do divórcio no Antigo Testamento o que Malaquias, capítulo 2, versículo 16 nos diz: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Deus odeia o repúdio, porque ele abomina a infidelidade. Se meditarmos no capítulo todo, veremos que estava sendo tratado, além da questão conjugal, também a adoração ao Senhor, onde os sacerdotes estavam corrompendo seus corações, adorando outros deuses, por causa de seus matrimônios mistos. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 24, do verso 1 ao 4. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de divórcio, e lhe a der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Este verso deu margem a uma interpretação variada dos fariseus, onde o homem, vendo algo vergonhoso ou indecente em sua esposa, que fora percebido após terem se casado, o homem poderia lhe dar cartas de divórcio. Aqui fica claro que não tratava-se de adultério, pois o adultério na lei de Moisés era punido com a morte. Vejamos Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, que relata exatamente isso. Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Segundo ponto, a contextualização do divórcio no Novo Testamento. Jesus mostra que o plano original de Deus para o casamento é que durasse para sempre, rejeitando todas as razões pressupostas pelos fariseus como sendo motivo para um divórcio dos versos de Deuteronômio capítulo 24, de 1 a 4. Criando argumentos dos mais diversos para a aprovação do divórcio. Qualquer coisa daria oportunidade para o homem se divorciar de sua esposa. Perceba que a sutileza de Satanás vai gerando conflitos, divisões, impunidades, pois a mulher não possuía voz. Era como que um objeto servindo apenas ao propósito de servir ao seu marido sem direitos nenhum, não tida como uma companheira, uma auxiliadora, estando longe do que Deus havia determinado para o casal. Jesus traz isso à tona quando é confrontado pelos fariseus. Para Cristo, o único motivo de se dar carta de divórcio seria um adultério. Vejamos Mateus capítulo 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Na passagem, Jesus mostra que o divórcio
feito por outras razões que não fosse o adultério, não dissolvia o casamento, onde se o homem ou a mulher tivesse um relacionamento com outra pessoa, estariam cometendo adultério diante de Deus. Vejamos o que diz 1 Coríntios capítulo 7, o verso 10, 11 e o 15. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Paulo orienta que se um casal se separar, não sendo por causa de adultério, que fiquem só, solteiros, não constituam novo matrimônio, ou tente se reconciliar novamente. Agora, sendo um casamento misto, se o descrente dar à sua esposa ou marido cristão carta de divórcio, os mesmos ficam lícitos diante de Deus, podendo constituir novo casamento. Mas é preciso entender que a palavra descrente não é sinônimo de pessoa que não vai à igreja. As igrejas podem estar cheias de descrentes, pois só Deus é que sonda o coração do homem. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 27 nos diz a respeito disso. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. A tradução do original grego da palavra descrente significa infiel ou incrédulo. E infelizmente nas igrejas existem muitos que dizem professar a fé cristã, mas não creem no seu coração. A palavra descrente, tendo o seu sentido de infidelidade e incredulidade, sem confiança em Deus, refere-se a uma pessoa que se diz crente e congrega em uma igreja, mas tem o seu coração longe de Deus. Assim, no caso do abandono do lar, abandono da família e outros que caracterizem falta de cuidado com a família, permite ao cônjuge o divórcio, pois se trata da hipótese de abandono do cônjuge crente pelo descrente. Veja o que diz 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 a respeito disso. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Terceiro ponto, a banalização do divórcio. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente quantas vezes quiser. Com a pandemia, os processos de divórcios passaram a ser realizados através da internet, tornando ainda mais rápido o processo de divórcio, com prazo de uma semana ou até menos. Antigamente, a lei do divórcio no Brasil favorecia o homem e punia somente a mulher. Ao homem havia punição se fosse provado que o mesmo tivesse outra família e sustentasse essa outra família. Caso contrário, não havia punição. Não era crime para o homem. Somente as mulheres eram punidas, discriminadas, desfavorecidas. A lei brasileira a respeito do divórcio fora moldada através dos regimes judaicos cristãos. E de fato essas leis precisavam ser atualizadas. No aspecto moral, para uma pessoa não cristã, qualquer razão ou motivo é suficiente para o divórcio. Para se ter uma ideia, os divórcios no Brasil atingiram o recorde de 80.573 atos em 2021, que foi o segundo ano da pandemia. Esse foi o número recorde desde a histórica ação de divórcio iniciada em 2007. Em termos gerais, quando a contagem começou a ser feita em 2007, eram contabilizadas 4.066 dissoluções de casamento por ano. O número aumentou gradualmente, com um salto em 2010, quando passou de 4.467 atos para 9.377 atos, e em 2021 ultrapassou a marca de 80.573 atos de dissolução de divórcio, a legalidade imposta pela sociedade moderna. Vejamos alguns exemplos que a sociedade moderna tem normalizado em relação ao divórcio em nossos dias. Abandonar a esposa ou o marido por situação de doença. Abandonar a esposa ou o marido por alguém mais jovem.
abandonar a esposa ou o marido por alguém mais rico, abandonar a esposa ou o marido por alguém que satisfaça suas perversões sexuais, fora dos padrões naturais. Essas normativas são garantidas pelo Estado, sendo um direito legal, tornando banal a instituição do casamento na sociedade atual. Mas diante de Deus, essa prática ainda cheira mal, é pecado, é maldição e existe um preço alto a se pagar quando damos mais valor aos aspectos legais do que os aspectos morais. Veja o que Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6 nos diz, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Perceba que o inimigo tem lançado setas cada vez mais elaboradas e sutis para desvalorizar o plano de Deus para o homem a despeito do relacionamento conjugal. Argumentações como a justificação de que ter relações sexuais virtuais não é pecado, não é considerado adultério. Assistir pornografia não é adultério, não é errado, por não existir consumação física, sendo apenas virtual. E muitos profissionais da saúde mental e conselheiros de casais até aceitam essa prática, prescrevem a seus pacientes como sendo uma forma de revigorar o relacionamento, mas na verdade não passam de sutilezas malignas para banalizar o matrimônio, causando o distanciamento da santidade do casamento e de Deus. A prática pastoral. Os divorciados continuam sendo pessoas, são almas preciosas para Deus e devem ser tratadas assim. A graça extensiva do Senhor busca alcançar essas pessoas com seus problemas e dificuldades para serem regeneradas através do sangue de Cristo. A igreja não pode ignorar esse crescente fato, devendo lutar com as armas espirituais para vencer esse mal e salvar essas vidas destinadas a viverem dispersas da graça divina de Deus. O divórcio nunca é tranquilo, deixará sequelas, traumas, principalmente de relacionamentos abusivos, e mais complexo se tiver filhos envolvidos. Um aconselhamento pastoral errado pode tornar a situação ainda mais traumática, destruindo toda a esperança no coração do divorciado que se sente rejeitado. Um acompanhamento psicológico de um profissional sério é de extrema importância e não pode ser negligenciado. Mas antes de chegar a tal situação, o casal deve sentar e conversar. Não pode haver segredos, desconfianças entre o casal, pois de outra forma estará fadado a cair nas ciladas do inimigo. O que Deus uniu, não separe o homem. Os divorciados não podem ter dúvidas sobre o amor de Deus por suas vidas. Cada situação deve ser tratada com muito cuidado. Quando o divórcio acontece por outros motivos sem ser o adultério, como relacionamentos abusivos, vivenciados através de incredulidade e abandono, devem ser tratados com muita seriedade e cuidado, pois são situações diferentes, mas que estão presentes no meio cristão. Passamos agora para as perguntas e respostas da lição. Primeira pergunta: qual era o plano de Deus na antiga aliança em relação ao casamento? Na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 e Gênesis capítulo 2, do versículo 22 a 25. Segunda pergunta: qual é o plano original de Deus para o casamento em Mateus capítulo 19? No texto de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Mateus capítulo 19, do verso 4 ao 6. Terceira pergunta: quais são os dois aspectos do divórcio tratados na lição? Legal e moral. Quarta pergunta: quais são os dois aspectos do divórcio que envolvem a prática pastoral? A pessoa divorciada e o divorciado como cristão. Quinta pergunta: o que as Escrituras contêm a respeito dos relacionamentos? As Escrituras contêm princípios e preceitos
que moldam os relacionamentos humanos. Espero que a sua aula seja uma bênção para a glória de Deus. Agora receba a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.